Obrigado, Luciano. Eu acho que foram bastante esclarecedoras as duas apresentações. O pessoal da organização do evento pede para que as perguntas sejam feitas por escrito. E, sem mais delongas também, eu gostaria de ouvir vocês. Alguém tem alguma pergunta? Na realidade, não tem muito a ver com o assunto, mas também tem a ver. Eu queria perguntar, na realidade, a vocês três, um pouco, queria que vocês comentassem qual a pertinência da participação do arquiteto nas políticas públicas, né, para a construção da cidade, para a estabilização, para a consolidação do Rio de Janeiro. Por exemplo, a Verena é super participativa há muitos anos, e eu estou aguardando uma candidatura à sua prefeitura, que sai o governo. Por aí vai. Obrigado. Bom, eu acho que você faz a pergunta, essa pergunta tem muito a ver com a minha história, né, de ter conduzido alguns concursos públicos, né, dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, concursos públicos que realmente evidenciaram a necessidade de que o arquiteto participe da construção da cidade, né, da construção dos espaços públicos. Então, a resposta é simples, né? Eu acho que a função do arquiteto, e nós aprendemos isso em todos os concursos, os arquitetos liderando equipes multidisciplinares têm sido muito eficazes, né, nos processos enfim, posso contar da minha experiência, né? Acho que o meu primeiro concurso foi o Rio Orla. Eu fui júri junto com o Ivan Oeste Carvalho, Marcos Conder, o próprio Luiz Paulo Conde. Eu acho que foi um concurso ali nos anos 90 que colocou em xeque essa ideia do centro e da periferia, né? A cidade vinha melhorando os espaços públicos da Zona Sul com grande qualidade, mas os da Zona Oeste ficavam desqualificados, né? O Rio Orla, naquela época, o governo Brizola, né, governo mais socialista, criticou muito. Por que vocês vão fazer um projeto para a Orla Marítima? Houve uma crítica brutal de que a gente não deveria requalificar a Orla em detrimento das periferias urbanas. Mas, naquele momento, a Orla Carioca passava por um momento de descontrole, de comércio ambulante, enfim. O Rio de Janeiro sempre teve essa questão do comércio ambulante nos espaços públicos. E, naquele momento, o Rio Orla foi um programa super importante. A gente estava com a questão ambiental entrando, né, fazendo parte do escopo do urbanismo, né? As secretarias de urbanismo e meio ambiente, que nasceram juntas, estavam se separando, a questão ambiental ganha protagonismo dentro da cidade, dentro da própria urbanística, e o Rio Orla ali levantou questões importantes de um comércio em quiosques, padronizados, higiênicos, a questão da ciclovia, da mobilidade sustentável. Então, acho que foi um momento importante para a cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, o Conde traz a ideia do Rio Cidade. E aí, sim, a questão centro-periferia, né, orla e periferia, ela ganha também um destaque, né, porque os arquitetos passaram a poder planejar os espaços públicos das principais ruas definidoras da imagem da cidade, as comerciais, com o mesmo tratamento. Então, os arquitetos dos mais experientes aos menos experientes passaram a trabalhar sobre os espaços públicos de Bangu, Campo Grande, Bom Sucesso, Centro, Zona Sul, olhando com um olhar de qualidade, né? Então, os próprios postes, os equipamentos, o mobiliário urbano naquele momento, não eram aqueles que a gente tirava de Copacabana quando ficavam deteriorados e mandávamos lá para a Zona Oeste. Não, passamos a tratar a cidade com uma qualidade única, né? Eu acho que, bom, dentre mil outros aspectos do Rio Cidade, o Favela Bairro também entra nessa esteira de um momento de políticas públicas em que a gente chama, mais uma vez, o Instituto de Arquitetos para realizar um concurso, para incluir, né, profissionais de todas as áreas liderados pelo arquiteto dentro da cidade, em conjunto com a Prefeitura do Rio. Enfim, e assim sucessivamente. Eu, ao assumir a secretaria o ano passado, junto com o Índio da Costa, a gente propôs um concurso público que ainda não pôde ser realizado. É o Rio Conecta, o programa Rio Conecta. Temos alguma esperança de que
tendo mais recursos da prefeitura. Na realidade, a gente está passando por um momento muito difícil de finanças públicas, as finanças municipais, e não foi possível dar encaminhamento a mais um concurso que eu realmente teria. O Pedro da Luz vem trabalhando comigo e com a sua equipe, com a nossa equipe, está aqui a Olga Campista, que também arquiteta, participou de vários desses concursos que eu mencionei. A gente realmente tem o desejo de ainda, até o final do governo, talvez, né, conseguir realizar esse concurso público e incluir os arquitetos dentro das nossas políticas e na recuperação do espaço público. Obrigada. A tua pergunta é muito interessante, né? Quer dizer, eu vou tentar falar um pouco mais do ponto de vista de uma entidade, que é uma entidade que está perto de completar 100 anos de existência. Ela foi fundada em 1921 na Escola Nacional de Belas Artes, que é o IAB, né? Nasce como Sociedade Central dos Arquitetos, e ela é uma instituição que não envolve governo, mas envolve essa sociedade civil, né? É uma organização da categoria dos arquitetos, e eu acho que ele tem um papel fundamental do ponto de vista da construção da democracia brasileira, né? É muito engraçado, né? Nessa primeira ata de fundação do IAB, lá na Sociedade Central dos Arquitetos, ela lança uma tabela de remuneração de projetos, mas, ao mesmo tempo, defende a ideia de que determinados projetos que tivessem uma certa relevância deveriam ser foco de concurso público, né? Que demonstra esse DNA republicano do IAB desde a sua nascença, né? E que eu acho que é uma coisa muito importante da gente pensar e discutir, porque a qualidade da arquitetura ela vem também da qualidade dos processos de desenvolvimento de projeto, né? E eu me lembro que agora, recentemente, eu não estava dentro do IAB, mas fui equipe contratada, tanto para fazer o Rio Cidade, no primeiro momento, quanto o Favela Bairro, de como esse processo, né, de você estabelecer um diálogo, né, entre as firmas de arquitetura, o poder público, a população, né, como isso é uma coisa que é muito importante e que como isso representa, ao final, uma qualidade de realização das obras com outro patamar de qualidade efetivo, entendeu? Então, lá em 2012, quando a gente começou a debater dentro do IAB, no âmbito do IAB, e não foi só no IAB do Rio, mas na rede do IAB nacional, a questão do Congresso Mundial de Arquitetura, uma coisa que se colocava muito claro para a gente desde o início é por que chamar um Congresso de Arquitetura Mundial da UIA para o Rio de Janeiro, né? Eu acho que é importante, quer dizer, as palestras que nos antecederam mostraram um pouco isso, né, que a inserção social do arquiteto na sociedade brasileira é muito baixa ainda, né? Quer dizer, as pessoas não sabem para que serve o arquiteto e tal, né? E cada vez mais, eu acho que o arquiteto ele tem essa capacidade de não olhar o projeto simplesmente como uma resposta imediata a um problema colocado, mas muito como um cavador de problemas, e a própria sociedade, muitas vezes, não tem a consciência desse problema e que, ao começar a interação para a montagem, seja de um programa, seja de alguma coisa desse tipo, ela começa a tomar consciência da relevância daquela intervenção em si e de como aquilo deve ser guiado por um espírito, vamos dizer assim, de construção do comum, né? De construção de um interesse geral, né? De um interesse republicano, efetivamente, né? Acho que isso aqui é muito importante, a gente começar a perceber de como a cidade do Rio de Janeiro ela tem um patrimônio já construído que é absolutamente fantástico, né? Eu, na condição de presidente do IAB, recebo muitas vezes gente de fora e que vem aqui não só para ver aqueles marcos notáveis que já são compartilhados por nós, tipo Pedregulho, o MAC em Niterói, obras de Oscar Niemeyer, enfim, mas pessoas que começam a ver, não, eu quero visitar o bairro de Marechal Hermes, que é um bairro que tem uma quantidade de conjuntos habitacionais fantásticos lá, tem uma estação de trem
Belle Époque maravilhosa, você está entendendo? É um patrimônio dessa cidade, mas ele é absolutamente invisível do ponto de vista de tudo. Então, o Congresso, desde o início, a gente colocou para a gente que a gente não queria um Congresso indoor, entre só os profissionais, né? Mas que ele fosse um Congresso que sensibilizasse a cidade. Daí, quer dizer, a premissa inicial da realização do Congresso aqui, no centro da cidade, na Marina da Glória, usando o eixo da Rio Branco até chegar aqui nos armazéns, para que exatamente a gente tivesse uma outra exposição, né? Que não fosse só um congresso da categoria, mas fosse um congresso que debatesse um pouco a função da arquitetura no contexto, né, da construção do bem comum, do bem público, né, daquilo que é um patrimônio que não é o patrimônio só de determinadas pessoas, mas é um patrimônio, às vezes, de uma cidade, de um local, né, que acho que isso é notável no Rio, né. Eu tenho uma outra condição também que é muito interessante. Eu sou mineiro, então eu recebo muita gente de fora. E muitas vezes eu vejo as pessoas de Minas Gerais falando comigo, olha, vocês precisam tomar cuidado com esse patrimônio, porque esse patrimônio não é de vocês, Rio de Janeiro, cariocas. Esse patrimônio é do Brasil inteiro, entendeu? Então é super importante vocês terem um olhar para esse patrimônio, entendeu? Porque isso nos representa, de certa forma. Essa era a mensagem que os mineiros me passavam que visitam o Rio de Janeiro. E acho que isso aqui é importante, né? E, enfim, eu acho que eu me alonguei aqui um pouco demais, passo para o Luciano aí para ele. Então, eu estava querendo colocar que essa questão de participação do arquiteto na sociedade em geral tem aparecido muito agora, quando nós, do Comitê Executivo, começamos a discutir a questão de captação de recursos. Primeira pergunta, mas quais são os segmentos? E começa a se fazer uma lista extensiva que vai desde das ações de construção, ações de planejamento, a lista é grande. Porque no processo de captação de recursos, primeiro, a gente tem que começar a olhar com a quem que você vai conversar, vai mostrar a vantagem de participar como patrocinador de um evento desse. E quando a gente chega na situação da cidade, você verifica que o tema é assim super abrangente e acabam existindo arquitetos em todas as atividades. Quer dizer, não só na construção, infraestrutura, gerenciamento, a gestão pública, e você começa, então, a ter essa variedade grande de arquitetos nessas atividades. Eu tenho a impressão que essa é uma das coisas que eu, pelo menos, tenho visto no grupo, que, ao mesmo tempo que abre o espaço por você falar com qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer organização, Por outro lado, essa associação pode trazer interesses próprios para o Congresso e para a Capital Mundial da Arquitetura. Das atividades que você vai poder trazer, muitas são usuais, a gente está acostumado aqui, mas outras podem ser totalmente inovadoras. Eu citei ali atividades artísticas correlatas, por exemplo. O número hoje, a qualidade hoje é extensiva. De forma que é uma situação que eu queria reforçar a participação de organizações, de ONGs, que venham a trazer uma nova versão, uma nova visão de como se fazer arquitetura e urbanismo aqui no Rio de Janeiro. Um espaço que a gente pode citar, digamos, a mobilidade, algumas ações que são pequenas, mas que vão engrandecer esse evento. Obrigado. Obrigado, Luciano. Pablo? Então, acho que o Congresso Mundial e os eventos, o Rio ser capital mundial da arquitetura, realmente o Rio vai ficar na vitrine, né? Mas é evidente de que
embora todos nós, a grande maioria de nós, adoramos essa cidade, mas também não deixamos de reconhecer suas mazelas, né? Então, acho que tem um duplo sentido. Acho que tem um lado que é o testemunho daquilo que é, e tem um lado do sonho. Eu acho que, nesse sonho, eu queria perguntar para a mesa, né, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade para estimular esse sonho. E esse sonho não é patrimônio dos arquitetos, é patrimônio de poetas, escritores, músicos, enfim, de todas as expressões artísticas, incluindo, claro, naturalmente, os arquitetos. A potência utópica da nossa profissão é fundacional, nós somos isso. Então, a minha pergunta é muito nesse sentido, assim, como é que a gente quebra essa barreira e transcende com esse evento como uma forma de repensar a nossa cidade? Olha, a sua pergunta me estimulou a dar uma resposta um pouco diferente. Eu acho que o Pedro e o Luciano poderão incidir mais especificamente. Mas um dos compromissos que nós assumimos com a UIA e com os representantes lá com os quais nós conversamos, principalmente no México, o Nival estava presente, né, é a questão social. Eu acho que um congresso, né, como este, ele tem que realmente olhar também para as nossas mazelas, os nossos projetos, né, para as favelas do Rio de Janeiro, né, essa questão tão presente aqui, que a gente, né, você foi um dos que participou, né, em muitos projetos do Favela Bairro, e que a gente viu que está havendo muito um retrocesso, né, no processo de urbanização. Então, essa questão foi muito levantada e nós temos um compromisso de trabalhar, pelo menos para ter algumas áreas resolvidas, né? Se a gente pode chamar de resolvidas, né? Mas, pelo menos, que se estabeleça um critério aí de que algumas áreas que a gente já trabalhou e que a gente levou... Eu agora estou tendo a oportunidade de assinar as titulações, né, da propriedade nas áreas faveladas pós-Favela Bairro, 25 anos depois. Nós anunciamos em 94, quando fizemos o programa Favela Bairro, quando a gente começou o processo, que, né, o processo acabaria com a titulação da propriedade daqueles residentes nas favelas. Esse processo até hoje não aconteceu, todos sabem, né? Mas agora no Parque Royal e Fernão Cardim, nós estamos conseguindo concluir esse processo. Então, acho que revisitar essa questão social, principalmente nas classes mais baixas, aqueles loteamentos irregulares, as favelas, alguns conjuntos habitacionais, acho que a gente tem o dever, como prefeitura, em mostrar alguns exemplos que nós fomos tão capazes de realizar, né, essa urbanização, e temos que prosseguir nesse caminho. Obrigada. Pablo, eu acho que a tua pergunta é fundamental, né? Quer dizer, acho que a gente deve buscar um projeto de cidade com maior coesão social, vamos dizer assim, né? Quer dizer, que inclua todos ou que não deixe uma parcela da sociedade brasileira de fora. Esse é um pouco o modelo da cidade brasileira, né? E a gente precisa reverter isso, sem dúvida nenhuma. E, desde o início, quando a gente pleiteou a questão do Congresso e também como capital mundial, a gente não quer só ter um aspecto, digamos assim, celebratório, mas também crítico, né? De que esse modelo de reprodução da cidade brasileira ele precisa parar e começar a se construir uma certa cidade da inclusão e não da exclusão de pessoas, né? Acho que esse é o desafio, né? É o desafio contemporâneo, que não é fácil, e não é fácil não só aqui no Brasil, mas a gente vê o mundo todo um pouco sobre essa mesma batalha, né? Não tem sido fácil construir, principalmente nos tempos que a gente vive, uma cidade da inclusão e não a cidade da exclusão, né? Mas isso está muito dentro do DNA do próprio IAB, né, que sempre, desde a sua fundação, batalhou muito por conta dessa questão, né? Eu acho que houveram projetos recentes na cidade no qual a gente era muito exemplo, né? Eu me lembro dos colombianos, né, Verena, nos visitando aqui na época do Favela Bairro,
querendo exatamente aprender, e a Colômbia, lá em Medellín, principalmente, fizeram coisas agora mais recentes que foram um passo à frente com relação ao Favela Bairro, sem dúvida nenhuma. Tá, agora, talvez, no momento da gente ir lá a Medellín e aprender mais com eles. Mas eu acho que é isso, quer dizer, essa luta por uma cidade mais inclusiva, ela está no foco. E uma outra questão, outra vertente da tua pergunta, que eu acho que é muito importante, é a gente chamar os poetas mesmo, a música, né? A gente fez uma reunião recentemente, eu e Fabiana, muito interessante, com a UFRJ. A Andréia estava presente, a Andréia está aí. Ela é testemunha disso, que é exatamente a gente tentar um pouco usar essa capilaridade que a UFRJ tem, que está instalada na cidade do Rio de Janeiro e que tem o curso de música, tem o curso de filosofia. Alguns deles estão instalados nesse mesmo centro da cidade. E a gente começar a construir pontes entre o campo da música, a filosofia, a cidade, entendeu? Para que a gente não fique tanto encapsulado aqui entre só arquitetos, mas que a gente comece a discutir isso com outras pessoas, né? Luciano. Eu queria reforçar. Eu queria reforçar dizendo o seguinte, que na minha visão, a Capital Mundial da Arquitetura amplia o espaço e permite a abertura do Congresso, o 27º Congresso, para além do mundo dos arquitetos e urbanistas. E queria reforçar a ideia de que grupos, ONGs, associações, etc., que têm uma visão particular, se sintam motivados a organizar a sua participação e usar o Capital Mundial da Arquitetura como espaço para isso. A expectativa que eu, pelo menos, estou tendo é que, nos eventos iniciais de março a junho e tal, apareçam oportunidades de espaço para se colocar ideias que vêm de grupos que participam da sociedade, sei lá, mobilidade, pequenos, jovens com escritórios ou que têm alguma iniciativa social ou alguma ação que eles tenham feito em algum lugar e queiram sistematizar isso. Essa abertura, eu creio que faria com que a Capital Mundial da Arquitetura cumprisse o seu papel como suporte renovador daquilo que seriam os congressos da UIA, que, com isso, ganham essa oportunidade. O mundo está mudando, o século XXI está permitindo, está criando essa condição, e acho que os grupos deveriam aproveitar essa oportunidade. É um espaço de abertura para grupos, aí podem ser da universidade, podem ser... E todos, às vezes, até com ideias uns contrários dos outros, não importa. O importa é que haja essa oportunidade de se discutir isso. Creio que isso seria uma vantagem para acontecer no Rio de Janeiro. Uma das coisas que eu queria mostrar é o seguinte, é que quando tivemos essa, vamos dizer assim, essa ideia arriscada de trazer o capital para cá, já nesse 27º Congresso, se a gente fosse mais, digamos assim, tranquilo ou mais assim temeroso, a gente teria dito, não, deixa acontecer lá na Dinamarca, em Copenhague, o próximo congresso, e o Capital Mundial, primeiro Capital Mundial ser realizado lá, e a gente, mais tarde, algum outro tempo, verifica o que pode acontecer. É arriscado trazer para cá? Mas, por outro lado, eu tenho a impressão que os nossos problemas, os problemas não só do Brasil, da nossa sociedade, são mais similares aos problemas do mundo do que aqueles que acontecem na Dinamarca, em Copenhague. Eu acho que isso deveria nortear a gente para qualquer coisa que a gente tenha uma visão, trazê-la para cá, porque certamente vai ter um reflexo para o restante do mundo que vai estar olhando a gente aqui. Obrigado, Luciano. Cadu? Primeiro, parabenizar todo mundo que trouxe essas conquistas para o Rio de Janeiro, né? ainda mais nesse momento, porque a gente associa os grandes eventos ao momento de bonança, vamos dizer assim, de fartura. Eu acho que agora vai ser, verdadeiramente, a gente vai poder discutir, né, a cidade com todos esses aspectos complexos e sociais, enfim.
Tá? Então, a primeira coisa é parabenizar, porque essas conquistas a gente toma como, recebe como se fossem naturais, e não são. São conquistas que dão muito trabalho, muito empenho das pessoas, enfim. Acho que isso é sempre importante registrar. Agora, nessa linha que vocês estão falando, né, de como isso se transformar numa conquista da sociedade, para além dos arquitetos e urbanistas, das entidades, eu acho que tem duas linhas que, enquanto vocês falavam, eu pensei, que é o seguinte. Os edifícios e os espaços urbanos, eles não têm só um valor em si, né? Eu acho que quando você diz que o pessoal de Minas olha para o Rio de Janeiro e vê que isso é um patrimônio, não é só pelo valor arquitetônico de cada construção ou de uma praça, e sim porque, como alguém já disse, são edifícios e espaços que assistiram coisas, né? Que viram coisas. A história, né? do Brasil. Né? Que tem a história. O Cais do Valongo, que está ali, ele não é uma construção, ele é um resgate de algo, né? E o que te emociona é o que aconteceu ali. Né? Eu acho que essa é uma maneira, um gancho, para a gente trazer a sociedade, que se vai desde o Cais do Valongo até onde surgiu a Bossa Nova, enfim, né? Que são heranças do Brasil e que os espaços, os bairros, os edifícios retratam. Então, acho que é uma maneira da gente fazer essa ligação com a cultura, com a poesia, com a música, com tudo isso que vocês estão falando. Então, quando vocês falavam, eu pensei isso, né, que a arquitetura, os edifícios são testemunhas, né, enfim, e que o Rio de Janeiro é rico nisso em vários bairros. Né? Lembrei até do Teatro do Rit, lá em Marechal Hermes, que você falou. Né? Então, por exemplo, que eu esqueci. Não, então. E o outro caminho, eu não sei, eu estou tentando lembrar, se em algum momento a gente falou de trazer, né, a Firjan para a conversa, né, porque outras indústrias, outras empresas, o Rio de Janeiro é sede de grandes empresas. Quer dizer, a Petrobras ela patrocina cinema, ela patrocina outras áreas que não, né, de petróleo, porque até do seu papel cultural, de incentivo. Eu não sei se o Luciano pode falar sobre isso, se outras, né, a Firjan principalmente, que tem uma área de indústria criativa muito grande, que a arquitetura estaria inserida, e as grandes empresas que estão no Rio, os grandes bancos, BNDES, enfim, eu não sei se eles podem ser trazidos, se devem ser trazidos para a mesa e para apoiar os arquitetos e urbanistas nessas iniciativas. Era isso. Quer falar primeiro? Tá bom. É o seguinte, nessa próxima visita que vamos ter do grupo de monitoramento da UiA, uma das coisas que nós vamos ter que apresentar é um modelo do processo de captação que está sendo construído para ser exatamente apresentado lá. O desafio aqui é que, no mundo de hoje, pelo menos assim, inicialmente, a gente já separa logo o que é global do que é local. Então, nós temos uma visão global que gostaríamos de, vamos só para citar como exemplo, atingir um estudante na Ásia de uma maneira que ele possa participar aqui da mesma maneira, envolver alguém daqui com o mesmo tipo de... Então, isso está sendo pensado nesses termos assim. E, evidentemente, na hora em que isso, vamos dizer assim, tiver um pouco mais estruturado, que eu acho que lá para o final de agosto eu acho que vai estar, a gente vai poder listar essas entidades e, evidentemente, as entidades locais ganham uma enorme preferência em relação a isso. Não só a Firjan, que você citou, mas a Petrobras e outras, elas ganham essa importância por serem principalmente locais. Mas as que não estão aqui ou que têm um interesse aqui, mas estão fora, também são objeto dessa vinculação. Então, esse processo é que está sendo discutido, vamos dizer assim, pensado de uma maneira que possa ser explicado, inclusive colocado de uma forma sistemática e aberta para todo o conjunto de arquitetos e as entidades que eles participam e vão estar envolvidos nessa questão. Eu diria que é uma atividade que vai dar trabalho para cada um de nós, não só os voluntários, que hoje, como eu sou voluntário no comitê executivo, né, mas outros que estão nas suas entidades, nas suas ONGs, que gostam de ver, sintam satisfeitos por realizar uma coisa, vão ter bastante trabalho e visões boas para isso. A gente espera ampliar a oportunidade de não só de apresentar, mas de trazer parceiros novos.
Cadu, eu também gostaria de comentar rapidamente. A gente teve uma experiência recente que foi junto com o Sinduscom, por exemplo, né, num debate que a prefeitura estava apresentando a nova lei na Câmara Legislativa, né, de simplificação da legislação da prefeitura e tal, não sei o que lá, e no qual o IAB e o Sinduscom tiveram um posicionamento assim, bastante alinhado, vamos dizer assim, o que é um pouco inusitado, né, mas foi super interessante, porque exatamente a gente, assim como o Sinduscom, a gente identificou que o mercado imobiliário no Brasil, ele, na verdade, historicamente, mesmo dentro dos grandes booms econômicos, ele nunca incluiu uma faixa por volta de 40% da população brasileira que nunca teve acesso a isso, né? Então, foi interessante esse momento, porque você começa a ver que o país está mudando a mentalidade e que exatamente a gente precisa atrair agentes e atores, como o próprio Luciano fala, que não necessariamente estão dentro dessa caixinha, vamos dizer assim, que a gente está pensando. Mas são pessoas que podem trazer expectativas novas e que mudam sua própria visão de como a gente vem reproduzindo a cidade brasileira historicamente, entendeu? Acho que é isso que é importante, usar esse congresso como uma oportunidade para isso e tentar, efetivamente, gerar um legado, vamos dizer assim, melhor para a cidade, né? Alô? Está ruim. Eu estou descarregando as baterias dos Não, só para comentar que eu acho que assim, a partir da assinatura do contrato, né, agora em agosto, acho que realmente a gente vai ter a capacidade de planejar a governança desse evento. Uma governança que exige exatamente isso, né, o que o Luciano e o Pedro falaram. A gente vai ter que ver como é que vai irradiar, né, essa ideia de trazer eventos, de constituir esses eventos, né, e verificar o que virá também, né, da sociedade, né. Eu acho que a gente vai ter muita gente querendo propor ideias, congressos, seminários, ações, né, que acho que vão até escapar do nosso planejamento, mas nós teremos que sermos capazes de absorver e liderar um processo de governança aí que eu acho que vai ser interessante, não só para o Rio de Janeiro, como de outros estados também. Eu ouvi numa reunião dessas da UIA que nós somos 150 mil arquitetos, temos 150 mil arquitetos no Brasil e 160 mil estudantes de arquitetura. Então, acho que vai levantar um interesse muito grande. Então, assim, né, mobilizando toda essa força, que eu acho que a gente vai conseguir realizar um evento extraordinário. Obrigado, Verena. Mais alguma questão? Bom, então passo para a mesa aqui para suas considerações finais. Não, só agradecer a presença de todos. Eu acho que estamos muito animados para o Rio Capital Mundial da Arquitetura 2020. Eu acho que eu já falei desse compromisso nosso com o Rio de Janeiro e enfim, vamos seguir adiante. Obrigada. Bom, muito obrigado. Estamos também muito animados e esperamos que voluntários, gente que participe e traga ideias novas, traga ideias completas de boa vontade para realizar um monte de coisas.